Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Introdução à Telemática do curso de Letras Espanhol EAD da UFPE. E na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre ferramentas de pesquisa e a leitura do texto acadêmico dentro do contexto do ensino superior. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Um ponto que eu já mencionei em aulas anteriores é que dentro do contexto do ensino superior, tá? Nós não podemos ler, utilizar ou citar qualquer material, tá? Nós temos sempre que recorrer a textos acadêmicos, tanto para a leitura como para a produção, quando eu vou citar, tá? Outro ponto que nós podemos mencionar é que no contexto do ensino superior, as nossas opiniões elas não podem ser frutos de achismos. Ou seja, para eu demonstrar, apresentar, expressar a minha opinião, essa opinião, esse meu ponto de vista, eles têm que estar fundamentado em leituras, em materiais, em textos acadêmicos já publicados a respeito de um determinado tema. Então, ou seja, para eu evidenciar e demonstrar a minha opinião, o meu ponto de vista dentro do contexto superior, é necessário que eu recorra a uma leitura anterior e à leitura de um texto acadêmico que já está publicado. Então, é sempre necessário eu fundamentar a minha opinião. Porém, tá certo? Eu não posso fazer isso lendo qualquer fonte, qualquer material, qualquer texto, tá? É necessário que eu utilize, recorra a um texto acadêmico, ou seja, a um material que ele tenha credibilidade acadêmica. Vamos supor que eu tenho que fazer uma atividade, por exemplo, o segundo fórum que nós fizemos recentemente, tá? Sobre o conceito de multimodalidade discursiva. Eu não posso ler qualquer texto sobre multimodalidade discursiva para produzir o meu trabalho, a minha resposta daquele fórum. Não, é necessário que eu leia um texto acadêmico, tá? Então, antes de eu produzir um texto, um parágrafo, tá? Eu tenho que fundamentar o meu ponto de vista sempre em materiais que já foram publicados previamente. E não pode ser qualquer material, tá? Eu não posso utilizar como fonte de pesquisa textos publicados em blogs, textos publicados em sites, textos publicados em sites de consultorias, empresas, escritórios de advocacia, entre outros. Textos publicados na Wikipédia. Por que, Silvio? Porque esses materiais eles não possuem credibilidade acadêmica. Então, eu não posso citar textos provenientes dessas ferramentas, tá? Então, é necessário que eu sempre procure textos acadêmicos e com fontes que tenham credibilidade. E que fontes são essas, Silvio? Artigos científicos publicados em revistas, capítulos de livros, dissertações de mestrado, tese de doutorado, artigos publicados em anais de eventos acadêmicos, como congressos, seminários. Eu só posso citar esses materiais? Sim. Por quê? Porque esses materiais têm credibilidade científica e eles podem ser utilizados como fonte de pesquisa, fonte de leitura dentro do contexto do ensino superior. Aqui é um artigo publicado em revista, né? Um artigo sobre multimodalidade, tá? Que foi publicado na revista Leia a Escola. Artigos publicados em revista, eu posso citar? Posso. Eu posso pesquisar em artigos, ler, fundamentar o meu ponto de vista, a minha opinião, e eu posso citar esses trabalhos como fonte, tá? Aqui o mesmo artigo, tá? A introdução do artigo, tá? Então, é um texto que ele tem credibilidade científica e credibilidade acadêmica,
tá? Aqui outro artigo, tá? Científico, que foi publicado na revista Teias, tá? Um artigo sobre leitura, ensino da leitura e formação do professor. Outra fonte de leitura e de pesquisa são os livros. Eu posso utilizar livros, tá, acadêmicos, porque eles têm credibilidade científica, tá? Aqui, ó, os livros, a maior parte dos livros, eles são organizados em capítulos, com autores diferentes. Então, eu posso ir lá em um determinado livro e utilizar um capítulo de um livro como fonte de leitura para fundamentar o meu ponto de vista e até como citação. Tá? Aqui eu trouxe um capítulo de livro sobre oralidade de letramento, que é de autoria de Marcuski. Tá? Um capítulo de livro sobre multimodalidade discursiva, que é de autoria de Ângela Paiva Dionísio. Dissertações de mestrado, tá? São outro tipo de texto acadêmico que eu posso ler e, consequentemente, citar, tá? Aqui eu trouxe a capa da minha dissertação de mestrado, que está publicada no site da Universidade Federal da Paraíba, tá? Os programas de pós-graduação das universidades federais, após a defesa, após a correção da dissertação, elas são publicadas na íntegra. Então, quando você pesquisa sobre um tema, muitas vezes aparece uma dissertação de mestrado sobre aquele tema, tá? Então, é outro tipo de texto acadêmico que nós podemos citar. Dissertação de mestrado, tá? Tese de doutorado e trabalhos publicados em anais de evento. Eventos acadêmicos, como, por exemplo, congressos, seminários, encontros, jornadas pedagógicas, entre outros, tá? A maior parte desses eventos acadêmicos, depois que ocorre a apresentação dos trabalhos, os trabalhos eles são publicados na internet, né? Em formato de artigo científico, em formato de resumo expandido. Então, esses trabalhos que são provenientes, oriundos de eventos acadêmicos, quando eles são publicados na internet, tá? Eles são válidos para leitura e eles também são válidos a serem citados. Aqui eu trouxe um artigo científico que eu publiquei no CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação, se eu não me engano, foi no ano de 2018, né? Sobre os gêneros multimodais e as orientações para trabalhar com esses gêneros na educação básica, tá? Então, esse trabalho, após a apresentação, ele foi publicado em formato de artigo científico e está disponível na internet. Então, todos esses textos acadêmicos, tá? Artigos científicos, livros, capítulos de livros, trabalhos procedentes de anais de eventos acadêmicos, todos esses textos, eles são válidos para leitura e para citar, para citação dentro do contexto do ensino superior, tá? Aqui também um outro trabalho que foi sobre multiletramentos e multimodalidade, que foi no Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, tá? Então, o que é que eu quero que fique bem claro para vocês sobre essa primeira parte da aula, tá? Dentro do contexto do ensino superior, eu não posso, primeiramente, falar por mim mesmo. Por quê, Silvio? Porque dentro do contexto do ensino superior, ninguém tem autonomia para falar por si só. Até mesmo quem é doutor, pós-doutor, autor de vários artigos, autor de livros, quando ele vai produzir, tá, um artigo científico, ele vai citar outros autores que já escreveram e que já publicaram sobre aquele tema. Então, dentro do contexto do ensino superior, eu tenho sempre que fundamentar o meu ponto de vista, a minha opinião, em outros autores que já escreveram sobre o tema. Então, eu vou ter sempre que citar autores quando eu for falar sobre algum tema. Mesmo que eu já tenha conhecimento suficiente sobre aquele tema. Ainda assim, eu vou ter que citar outros autores. Tá? E quando eu for pesquisar sobre algum tema, eu não posso ler em qualquer artigo. Perdão, eu não posso ler em qualquer fonte, eu não posso ler em qualquer material.
Eu não posso consultar sites, Wikipédia, eu não posso consultar blogs, textos que foram publicados nesses recursos. Eu sempre vou ter que consultar textos acadêmicos, artigos científicos, livros, capítulos de livros, dissertação de mestrado, tese de doutorado e trabalhos publicados em anais de eventos acadêmicos. Até aí tudo ok? Então vamos continuar, tá? E onde é, Silvio, que eu posso pesquisar esses materiais, esses textos acadêmicos, tá? Existem algumas ferramentas, tá? Eu coloquei algumas delas aqui, ó. O Google Acadêmico, o portal de periódicos da CAPES, a plataforma Cielo e a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações. Aqui, ó, Google Acadêmico é uma das ferramentas mais utilizadas para pesquisas, tá? Então, eu vou lá abrir o Google normal, o Google mais convencional e coloco lá, Google Acadêmico. Vai aparecer essa opção. Eu vou clicar no Google Acadêmico. Vai aparecer essa tela. Vamos supor que eu esteja pesquisando sobre multimodalidade discursiva. Então, eu vou lá. Multimodalidade e clico aqui nessa lupinha. Vão aparecer apenas textos acadêmicos sobre multimodalidade. Podem aparecer aí artigos científicos publicados em revistas, capítulos de livros, até um livro por completo sobre o tema. Podem aparecer trabalhos publicados em anais de congressos e seminários. Podem aparecer também dissertações de mestrado e tese de doutorado. Então, todos esses materiais que vão aparecer aqui na pesquisa do Google Acadêmico, eles são válidos para leitura e válidos para você citar no seu trabalho. Por quê? Porque todos os trabalhos que vão aparecer aqui possuem credibilidade acadêmica. Tá? Portal de periódicos da CAPES. Mais uma vez, eu vou abrir o Google, vou colocar lá, Portal de periódicos da CAPES. Vai aparecer aqui, ó. Eu vou clicar, vai aparecer essa tela. Então, você vai vir aqui, ó, e vai colocar o tema que você está pesquisando, hipertexto, e vai clicar na lupinha. Tá? O que é isso? Portal de periódicos da CAPES. São todas as revistas acadêmicas que possuem ISSN, o código do ISSN, e possuem a qualificação da CAPES. Então, são revistas que são válidas a serem pesquisadas, fontes de pesquisa, e os textos que estão publicados nessa revista são válidos a serem citados. Então, ó, quando você clica, vão aparecer trabalhos que foram publicados, tá, em revistas acadêmicas. Então, vão aparecer vários artigos científicos. Você vai clicar nas opções, vai abrir, você vai ler, você pode recolher trechos desses artigos para citar no seu trabalho. Plataforma Cielo, mesma coisa, tá? Você vai colocar lá no Google normal, Cielo. Vai aparecer essa plataforma. Você vai aqui em cima, você vai escrever o nome do tema que você está pesquisando. Multimodalidade, tá? E vai clicar em buscar, aqui ó, na lupinha azul. Quando você clica aí, vão aparecer diversas opções de artigos científicos que foram publicadas em revistas da Cielo, tá? A Cielo é uma plataforma que traz as revistas mais bem avaliadas e renomadas do país, tá? São revistas extremamente criteriosas, extremamente renomadas. Eu confesso que eu não pesquiso muito na Cielo, porque quem publica na Cielo são autores extremamente renomados. Muitas vezes a linguagem deles é um tanto rebuscada, os textos também. Então, confesso que eu não pesquiso muito na Cielo, tá? Vocês podem pesquisar? Podem. É um recurso também que é muito válido, tá? Os artigos publicados nas revistas da Cielo são artigos de autores extremamente renomados a respeito de um determinado tema, tá? Eu vou parar aqui, pois o vídeo já está chegando em 15 minutos e vamos continuar no próximo vídeo.